Hoje nós vamos explicar para vocês o nosso projeto de redesign da disciplina de Design de Embalagem da UFPE. No nosso redesign do Café Vovó Cândida, a gente vai solucionar os problemas de falta de destaque no ponto de venda, problemas funcionais da embalagem e comunicação limitada com o público. Na falta de destaque do ponto de venda, a embalagem ela é muito comum, ela se confunde muito com todas as outras embalagens e ela não tem um apelo visual bom. Problemas funcionais da embalagem seria ela poder ficar em pé, já que a embalagem atual é no formato de almofada, então ela não fica em pé. Ela também não tem um sistema de abre fácil, precisaria de tesoura ou faca, e também não existe um ziplock para poder fechar depois do consumo. E a comunicação limitada com o público. A gente quer inserir um QR Code para ir para o Instagram da marca e também o WhatsApp para poder ter essa comunicação com o público de quem compra e com o produtor do café. Nosso objetivo é criar uma nova embalagem que valoriza a identidade artesanal e regional do café Vovó Cândida e que melhore na visão do público de quem compra, de quem vê nos pontos de venda. E as nossas estratégias são reorganizar o layout da embalagem, com foco na clareza da hierarquia, trabalhar o apelo estético para destacar na gôndola, destacar o QR Code que pode levar o consumidor até o Instagram da marca, fortalecer os canais existentes, que é o WhatsApp e o Instagram, por meio da própria embalagem, e incorporar elementos gráficos que remetam à cultura e à tradição da marca. O nosso painel semântico ele é constituído por imagens, por ilustrações, por uma paleta de cor que é banhada através dessas ilustrações e dessas imagens que a gente separou do cultivo do café, das plantações, e a referência que a gente escolheu para o nosso layout é uma referência retrô de um produto brasileiro antigo. E a gente se banhou nela para escolher ornamentos e molduras, coisas para agregar valor à nossa embalagem. Depois que a gente viu todos os problemas, a gente sentou de fato e começou a pensar o que é que a gente poderia fazer para começar a aplicar todas as nossas ideias. Por exemplo, a gente acabou de ver o nosso painel semântico, que tinha várias estéticas e fontes e cores, mas como de fato aplicar isso em um produto que a gente queria que fosse regional, que fosse especial, que fosse diferente. Então a gente resolveu trabalhar com o quê? Com um desenho manual, tá? Então a gente começou a fazer uma ilustração. Aqui são alguns rascunhos, os primeiros rascunhos que a gente fez, e a gente começou a pegar elementos de fato que a gente já tinha em mãos, que é o caso da própria Vovó Cândida, que é essa daqui. A Vovó Cândida era uma senhorinha que existia de verdade, certo? Hoje o sítio e o dono do café da Vovó Cândida, tá? É neto dela, e aí ele trouxe pra gente essa imagem dela, e a gente começou a tirar elementos e figuras que representassem a vovó. Por exemplo, a questão da gola, o cabelinho pra trás, o seu colar, certo, dourado, e a gente colocou tudo isso nessa nova estética. Junto com isso, trouxemos também a ideia da arte nouveau, que são vários arabescos e formas mais orgânicas para compor a estética visual que a gente queria. Algo diferente, que destacasse na gôndola diante dos outros concorrentes, porém que fosse afetuoso, que fosse orgânico. Então a gente colocou a roupa dela verde, que colocou algumas folhas, algumas flores, utilizou as cores para que tudo isso ornamentasse, tá? E diante da parte da frente, a gente pensou na parte da trás, que fosse algo parecido com a mesma estética, tá? E que tudo isso passasse o que a gente queria, esse afeto, esse aconchego, a xícara de café e todos os elementos visuais que a gente vai ver à frente. Não tem como da gente falar de redesign de embalagem sem falar de fontes e tipografias. No nosso projeto, a gente utilizou na parte da frente, certo? 3 fontes diferentes, cada uma com história, com peso, porém todas muito parecidas. Por exemplo, todas têm serifa, tá? A gente trouxe essa questão para combinar com a estética visual da nossa embalagem. Então, são fontes limpas, por mais que sejam serifadas, mas são fontes muito próprias, digamos assim. A primeira foi essa daqui, que é a Efco Bruckstein, certo? Essa fonte, ela traz consigo um peso gráfico manual, digamos assim.
Ela parece ser bem de caligrafia e ela casa muito bem com a questão orgânica que a gente quis trazer com os arabescos. Então, quando a gente colocou lá para o nome Vovó Cândida, super casou. A segunda fonte que a gente utilizou foi essa daqui, certo? Que é a Latin Composite, que foi para a parte ecológica. Ela é uma fonte limpa visualmente, por mais que tenha serifa, mas ela já estava num lugar de muito destaque. Então, esse destaque ficou por conta da coloração e dos elementos em volta. Então, a gente optou por uma fonte com serifa, mas que fosse mais compactada. E a terceira fonte que a gente resolveu usar foi essa daqui, a Girassol. A fonte Girassol, ela é uma fonte muito bonita. Eu acho ela uma fonte muito elegante. E aí, ela não se destacava tanto quanto o desenho, então ela não tinha uma briga visual ali. E deu certo quando a gente começou a colocar. Ela tá ali servindo, por exemplo, para colocar da onde veio, né, o Taquaritinga do Norte, que vocês vão ver mais pra frente. E também veio para colocar a questão do, fora o lugar, a questão do tipo do café. Então, é bem importante. São 3 fontes diferentes, mas que quando juntas não tem uma briga visual. Sobre a escolha da nossa paleta de cor, a nossa paleta de cor é banhada pelas cores do cultivo, então a gente escolheu cores que remetem ao processo do café. São tons terrosos, o verde, o vermelho do fruto, e com isso a gente conseguiu trazer essa unidade e ao mesmo tempo trazer a elegância e sofisticação do nosso produto, que diferencia todas as gôndolas e pontos de venda. Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara. E meu nome é Nathalie. E a gente vai falar agora um pouco sobre a parte posterior da embalagem, que é o novo verso da embalagem. A gente trouxe a ilustração da vovó, diminuiu ela e deixou ela centralizada. E agora a gente alterou algumas informações e deixando elas mais claras e objetivas e trazendo também outras informações, como o modo de preparo e a forma de armazenamento. E também foi se retirada a parte manual da embalagem, que é a questão da pesagem, se o grão é moído ou não, se é o próprio grão em si, e essa parte deixa de ser manual e passa a ser digital. A única parte que se mantém manual é a questão da data da torre. Isso. E na embalagem anterior, o QR Code já tinha o QR Code, mas ele era muito pequeno e não era legível, não era bom de se ver nem de ler. Então nessa colocamos ele um pouquinho maior e com tons mais escuros, que fique mais fácil, mais legível. A parte do grão moído agora não é mais colocado também manualmente, agora ele já é impresso na embalagem, cada um vai ter sua embalagem certa para ser o grão ou moído e ser de melhor leitura. E também delimitou-se as partes de cada de cada informação, para que ela seja mais fácil de se compreender durante a exposição na gôndola ou tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho da planificação. A partir da ideia de mudar a embalagem para que ela pudesse se manter mais estável na gôndola, buscou-se outra embalagem para que ela pudesse ser mais eficiente nesse sentido. Então, na nossa planificação foi colocado áreas de corte, de dobra, de selagem e de colagem. Com rótulos centralizados, renovando a embalagem, mas mantendo mais eficiência do que na embalagem anterior, que qualquer coisinha ela caia para o lado. Então, nessa nova embalagem foi pensada justamente para isso. Bom, agora eu ia falar sobre o mockup, e como disse anteriormente, teve que se mudar a embalagem, então o mockup é com a nova embalagem, e para ter essa maior estabilidade na gôndola e afins, e é de um mesmo material na parte de dentro, porque precisa se manter a questão da válvula. Para manter a mesma qualidade do que antes, só mudando mesmo o aspecto da embalagem. E foi aplicado na frente e no verso um rótulo que ocupasse a maior parte da embalagem, para que não ficasse espaços muito vazios. E também mudar essa questão que antes era um adesivo muito pequenininho, o adesivo anteriormente. Que por causa disso teve todas as mudanças, porque era muito difícil ler. A leitura era muito difícil, não tinha como manter daquele tamanho. Então, por isso, optamos por ser um adesivo que ocupasse a maior espaço na embalagem nova. Bom, agora falando da questão da ação de marketing, foi pensado em um press kit, porque as pessoas que visitam o sítio, que assistem todo o processo do moído do café, da torra do café, possam levar consigo um pedacinho de
de todo esse processo, já que a marca trabalha tanto com a questão da efetividade, a manualidade. Então pensou-se em fazer um press kit numa caixa de madeira com a embalagem nova, um pires, uma xícara e um coador de café. Mantendo também essa questão das cores, Os tons terrosos. terrosos, isso. Aí é uma lembrança que o pessoal pode levar para casa, tanto para eles quanto para dar de lembrança. pra É outras uma pessoas. proposta de manter essa questão vívida da própria marca, que é a manualidade. O artesanal. Isso, a questão afetiva, já que o café é tão voltado, assim, não tão voltado, mas nasceu por causa da vovó, né? E é uma coisa que está presente no dia a dia de todo mundo, né? Então, por isso que decidi fazer o press café, kit. quem não toma café, né? É. Aí manter essa memória consigo, a questão da nostalgia. E a xícara, o pires, pode estar presente no dia a dia de muitas pessoas ali, e com a estampa e tudo mais, eles vão sempre lembrar dos momentos que foi vivido no Também é sítio. uma questão de marketing boca a boca, sabe? E É. é interessante. Nossa embalagem, ela ganhou outra cara, porque a gente escolheu outro tipo de material para compor ela, que é o craft, que é um papel mais rústico, que remete ao ecológico, que era uma coisa que a gente queria reforçar com a embalagem, e aí a gente fez essa escolha. Com essa escolha, a gente conseguiu trazer um contraponto entre a nossa ilustração, que está super sofisticada, dá um ar muito de produto premium, de café selecionado, e aí a gente conseguiu fazer essa união, trazendo e agregando cada vez mais valor a essa embalagem. E ela vai chamar a atenção, com certeza, em todos os pontos de venda que ela aparecer. E principalmente para o nosso público-alvo, que são os nossos turistas da cidade do café. Para nossas considerações finais, devemos levar em conta toda a trajetória do café, toda a história, todo o peso que ele traz até os dias atuais. Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de café, não só daqui, mas da América Latina, mas do mundo todo. E o peso histórico e regional que o Café Vovó Cândida quer trazer para o consumidor não está refletida na embalagem atual, infelizmente. Mas com esse novo redesign que nós trouxemos para ele, ele começa a ter um poder maior. Ele começa a passar uma questão de cultura, uma questão de poder, uma questão de sensibilidade, uma questão de saber. E o consumidor atual que começar a consumir com a nova embalagem do café Vovó Cândida, ele começa a pensar mais na sua história, nos seus afetos, na sua infância, na sua avó, nos seus aconchegos, no lar, na vida. Então, a gente quer trazer um café orgânico que não é só mais um produto exposto em uma gôndola como os seus concorrentes, com um simples adesivo. A gente quer trazer para o consumidor afeto. A gente quer trazer para o consumidor uma história de fato. Uma história que não é para ficar enterrado em um quadro da Vovó Cândida. A gente quer uma história que você possa pôr na sua xícara. E através do redesign da nossa embalagem, todos esses afetos e carinhos e paixões que a marca quer passar para o consumidor, vai conseguir passar. Eu tenho certeza que quem comprar o café da Vovó Cândida com a nova embalagem não vai estar levando apenas um pó de café para casa ou um grão de café. Vai estar levando uma história, um sentimento e um afeto.